Boa tarde, pessoal. Iremos agora iniciar nossa nova rotina de estudos. Hoje vamos estar revisando o que já foi visto em forma presencial. Estudamos estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Estudamos temperatura de fusão e ebulição. E aqui nós temos algumas substâncias com sua temperatura de fusão e também de ebulição. Vamos levar aqui em consideração a molécula de água. Por exemplo, a molécula de água, a sua temperatura de fusão ao nível do mar é 0 graus Celsius, ou seja, quando ela está passando do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, ou seja, quando está passando do líquido para o gasoso. Essa tabela segue esse mesmo raciocínio que eu dei o exemplo da água para as outras substâncias também. Então, nesse intervalo aqui do meio, nós temos as substâncias no seu estado líquido. Bom, nós estudamos também sobre densidade das substâncias. Para sabermos a densidade das substâncias, nós fazemos o seguinte cálculo. Colocamos a massa dividido pelo volume. Quando fizermos essa divisão, nós vamos ter a densidade da substância. Aqui também nós temos exemplo de algumas substâncias e as suas densidades. Vamos pegar como modelo a água. A água ela tem uma densidade de 1,00. Essa densidade que foi dada aqui é em grama por centímetro cúbico a 25 graus Celsius. Estudamos também sobre as substâncias puras. As substâncias puras, elas podem ser simples, aquelas formadas pelo único elemento químico, e as compostas, aquelas que são formadas por mais de um elemento químico. O exemplo nós podemos citar aqui. Essa substância simples, ela é formada por 2 hidrogênios. E essa substância composta, ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nesse caso aqui, nós temos a molécula de água. Também estudamos as misturas. As misturas, elas podem ser o quê? Homogênea e heterogênea. Um exemplo de mistura homogênea, nós podemos citar aqui a água mais o açúcar dissolvido. Quando temos a água mais açúcar dissolvido, nós não conseguimos distinguir onde está a separação de água e açúcar. Nesse caso, vamos dizer que temos uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é quando temos a água e outra substância, que no caso aqui nós temos como exemplo o óleo, que ao serem colocadas junto dentro de um mesmo recipiente, elas não vão se unir, vão ficar separadas, por isso chamamos de mistura heterogênea. Ainda estudamos sobre a introdução à reação química, onde estudamos sobre os reagentes e os produtos. Um exemplo bem básico nós temos aqui, 2 moléculas de H2. Aqui nós temos uma molécula com 2 hidrogênios, outra molécula com 2 hidrogênios. Então, aqui nós temos 2 moléculas de H2 que vão reagir com uma molécula de O2, que é o oxigênio. Ao se unirem 2 moléculas de H2 mais uma molécula de O2, nós vamos ter como produto 2 moléculas de água. Aqui nós temos uma molécula de água e aqui temos outra molécula de água. Então, aqui temos 2H2O, 2 moléculas de água. 1, 2. Então, aqui nós temos o que? O produto, certo? E observamos que houve
o que? A união dos reagentes para formar esse produto. Então, nós temos aqui 2 hidrogênios que se uniram com oxigênio e formou uma molécula de água. Nós temos aqui 2 hidrogênios que se uniu com outro oxigênio e formou uma molécula de água. Então, no total, esses produtos foram formados a partir da reação com os reagentes, ou seja, a partir da união desses reagentes. Bom, agora para a gente fazer uma fixação do conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem a atividade. Inclusive, essa atividade, a gente já fez ela no último dia de aula presencial, porém vocês não me entregaram, porque nós entramos no período da pandemia. Então, eu vou querer o quê? Que vocês escrevam a fórmula que representa cada uma das seguintes moléculas, considerando o código abaixo. Então, nós observamos aqui que temos vários elementos químicos e cada um representado por uma cor. Aí, vocês depois vão vir aqui, ó, e verificar quais são esses elementos químicos que estão unidos e vão representar as moléculas a partir de quê? Dos elementos químicos, ou seja, a partir do símbolo dos elementos químicos. Então, nós temos aqui o quê? 20 moléculas. Vamos dar um exemplo aqui de como responder. Vamos responder a segunda molécula. Nesse caso aqui, na segunda molécula, nós observamos que tem 2 bolinhas brancas e uma vermelha. Então, nós temos 2 hidrogênios e um oxigênio. Nesse caso, nós temos o quê? H2, que é o hidrogênio, e um oxigênio que representamos como O. Nesse caso aqui, nós temos a molécula de água, H2O. Nesse outro exercício, agora nós vamos estar fazendo o processo que ocorre com os reagentes, né? Nós vamos estar conhecendo quem são os reagentes e quem são os produtos, e depois vamos estar representando como ocorre esse processo. Então, aqui tem o esquema a seguir, representa um sistema antes e depois de uma reação. As esferas vermelhas indicam átomos de oxigênio e as azuis átomos de nitrogênio. Aí ele pede, escreva as fórmulas dos reagentes e do produto. Letra B, represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Não esqueça de balanceá-la. Então, tudo isso nós já fizemos em sala de aula. Espero que vocês lembrem. Estamos aqui para estar sempre nos orientando, tirando as dúvidas.